Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco deste livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Esse livro, ele teve a sua primeira publicação em 1942. Mas essa edição aqui, que é a edição da Thomas Nelson Brasil, saiu em 2017. Essa aqui é uma edição especial, que aliás ficou lindíssima. Essa editora, eles publicaram outros livros do Lewis nesse mesmo formato, né? Então ficou uma série assim muitíssimo bonita, cada um numa cor. Eu adoro essas coisas, eu acho que super enriquece a obra. Se a gente parar aqui para ver, ó, ele tem um alto relevo, enfim, tem todo um cuidado, um trabalho aqui realizado nessa obra que eu gostei bastante. Só para mostrar outro livro do Lewis, tá vendo? Então, em cor diferente, mas com o mesmo acabamento, o mesmo trabalho, o mesmo cuidado, que ficou assim incrível. Esse livro aqui, ele tem em torno de 208 páginas. Isso, 208 páginas. Não é um livro tão grande, mas eu confesso que eu não li tão rápido. Demorou um pouquinho para ler, porque tem muitas reflexões. Você tem que ler com a mente aberta para você captar as informações que o autor quis trazer, tá? Então, o Lewis, para quem não conhece, ele é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. Também é um livro que ficou bastante conhecido. Até pouco ele foi publicado, né, num formato mais jovem, enfim, mais atrativo, e é o mesmo autor, e ele era amigo íntimo do Tolkien, né? Então, o mesmo autor que escreveu Hobbit, enfim, Senhor dos Anéis, né? Eles têm um jeito bastante peculiar de escrever. É como se eles contam, são contadores de história. Então tem muitos detalhes, tem muita informação por trás daquilo que eles estão falando. Como este livro aqui, por exemplo, ele foi publicado em 1942. De 39 a 45, nós tivemos no mundo a Segunda Guerra Mundial. Então, em algumas partes dentro dessas cartas, você vai ver o diabo falando a respeito da guerra e buscando se utilizar da guerra como meio para fortalecer o seu trabalho contra a humanidade, vamos dizer assim, né? Então, esses pequenos detalhes, né, o período em que foi escrito, traz vários pontos que a gente também precisa prestar atenção. O Tolkien também tem essa mesma forma de contar a história, né? Ele te coloca dentro da história e faz você, assim, ser participante ativo dentro dela. É meio que assim que eu acredito que eles trabalham, pelo menos na minha visão. Então, o Lewis, ele era ateu, e depois que ele passou a ter esse convívio com Tolkien, que era cristão, declarado, né? O Lewis também se converteu ao cristianismo e passou a escrever literatura cristã, né? Sendo esse daqui uma literatura cristã, apesar de você ver a história a partir da vista do diabo. Então, este livro nada mais é do que 31 cartas que o diabo, que se chama Maldanado, aqui nesta edição, está escrevendo para o seu sobrinho, que se chama Vermelindo. O Vermelindo, ele é um estudante a diabo, né? Ele quer aprender e crescer na hierarquia da maldade, e agora ele está ali como um estagiário. Ele saiu da parte teórica e está indo para a parte prática.
Então, o mal danado, que é o diabo que está ensinando, é ele quem fala todo o tempo nas cartas, mas você percebe que assim, existe essa correspondência do seu sobrinho com ele, e ele, dentro dessas cartas, ele vai respondendo algumas coisas que o seu sobrinho fala indiretamente, não aparece aqui as cartas do sobrinho, mas indiretamente ele responde, é, falando o que ele gostou, o que ele não gostou, as coisas que o sobrinho tem que se atentar, enfim. É um livro que ele tem uma pegada mais de humor e ironia, até um tanto de sarcasmo. Por isso que assim, o leitor ele tem que ser perspicaz na leitura desse livro, ele não pode ficar só passivo. Você precisa pegar nas entrelinhas ali algumas coisas que ele está querendo dizer e não entender de uma forma literal. E não podemos esquecer que é o diabo que está falando o que é que deve ou não deve ser feito, tá? Então, o Lewis, ele procurou trabalhar de uma forma inversa, né? Então, ao invés de trazer o bem falando a respeito daquilo que é bom ou não é tão bom ser feito, ele está trazendo a ótica do diabo. E é interessante porque você começa a ver coisas que você se afiniza, que você compreende e às vezes até concorda. E daí é que tá o ponto de diferença, né, do Lewis. Se você está concordando demais com o diabo, se você está muito em afinidade com o diabo, pode ser que tenha alguma coisa errada aí, né? Então, nessa história, o mal danado, ele chama o Deus de o inimigo aqui dentro. Então, quando ele fala o inimigo, ele está se referindo a Deus, ao bem maior, ao plano superior. E ele chama aquele que está sendo tentado, então o humano, que é o objeto da prática do seu sobrinho, né, do estagiário, que recebeu ali um humano para tentar, para destruir a vida desse humano, né, como prática da sua aula, das aulas aprendidas no teórico. Então ele chama esse humano de o paciente. O paciente que eu entendi no sentido de alguém que precisa de ser cuidado e não de alguém paciente de paciência, tá? Então todo tempo ele fala assim, não, você tem que fazer assim com o seu paciente, você tem que tratá-lo dessa forma, do seu paciente, enfim. E é muito interessante os pontos que ele vai colocando. Eu vou ler só esse pedacinho aqui para que vocês vejam a intenção do autor, né? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz é a correspondência ao mesmo tempo crônica, séria e original entre um diabo e seu sobrinho aprendiz, revelando uma personalidade mais espirituosa. Lewis apresenta nesta obra mais envolvente narrativa já escrita sobre tentações e a superação delas. O Lewis, ele traz em cada uma das cartas, são 31 cartas, cada uma das cartas ele traz um assunto, uma temática, de forma curta, mas muito bem desenvolvida. Então aqui ele trata de política, de educação, da vida cotidiana do ser humano, e ele vai só lhe dando alfinetadinhas, mas não com alfinetadas com o intuito de te cutucar, não com o intuito de impor alguma coisa, mas com o intuito de fazer o leitor pensar. E isso que é muito interessante, e por isso você vê o porquê esses autores eles são tão premiados e prestigiados. Porque para escrever coisas nesse sentido, em que você vai trabalhar o ponto de reflexão, não simplesmente colocar a sua opinião, aquilo que você acredita, você fazer a pessoa engolir aquilo que ele
tem em si, mas fazer a pessoa pensar, isso exige uma criatividade muito grande, exige estudo, clareza, enfim, eu acho que você vê o porquê eles são tão famosos, assim como Tolkien. Só lendo um pedacinho no prefácio, que o Lewis está falando sobre a obra, ele fala o seguinte: não tenho a mínima intenção de explicar como a correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. É interessante, né, observar isso, porque você vê os extremos. É interessante que, assim, tem uma das cartas que o mal danado, né, ele fala para o seu sobrinho de que o importante é você trazer o seu paciente para um lado extremista. Então, não importa se ele vai ser pacífico demais ou se ele vai ser belicoso demais. O importante é que ele seja extremista. Então, quando você está nos extremos de uma temática, de um assunto, de uma questão, de uma causa, você não consegue chegar no meio termo. Você abole todas os outros pontos somente em busca de suprir aquilo que você acredita, né? Então, é interessante de ver como o extremo é importante para o lado do diabo. Então aqui vou ler alguns pedacinhos, alguns trechinhos para vocês verem como que o personagem, né, ele fala aqui nessas cartas. Então ele começa falando com o sobrinho dele que tá ali, ele deve ter narrado de como que é a personalidade, o perfil do paciente dele, né, que ele vai estagiar. E você vê logo no começo de que esse paciente, ele é ateu, ele tá ali conversando com pessoas que são consideradas materialistas e tudo mais. Então, o mal danado, logo de cara, ele fala assim: não, então isso daí vai ser tranquilo de você ter que lidar, tá na mão, entendeu? E vai tratando dessa forma. Então ele coloca aqui, né? O mal danado, ele fala para o sobrinho dele que em algum momento colocou de que o paciente está trabalhando a partir da argumentação. E daí o mal danado fala o seguinte: o problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Então, quando você argumenta demais, você levanta muitas questões, você levanta dúvidas, você traz questionamentos. E ele diz que isso pode ser um problema, que na verdade a gente não pode deixar com que as pessoas pensem ou argumentem demais, porque isso pode levar elas para o campo do inimigo. Mesmo ele se considerando os mestres dos mestres, né? Ele fala aqui do nosso pai das profundezas, ser o mestre dos mestres no campo da argumentação. Aí ele continua aqui: se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado, mas não fui tão tolo assim. E imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Então, quando o paciente, né, ele tá colocando a experiência dele também,
que quando ele percebeu que o paciente dele estava indo muito para o lado da argumentação, ao ponto de pensar e raciocinar naquilo que ele estava falando, o diabo sugeriu que, tipo assim, nossa, mas você não tá com fome? Não tá na hora do almoço? Ou seja, tirou o foco dele daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava conversando com outras pessoas. Entende a jogada? Então são coisas nesse sentido, assim, que ele vai trazendo. Eu achei muito engraçado até a forma como o Maldonado fala ao seu sobrinho na segunda carta. Ele fala assim: fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão, porque até então, na primeira carta, estava no papo porque ele era ateu. Mas ali, por conta da mãe, por conta de outras questões que vieram acontecendo, o paciente do Vermelindo se converteu ao cristianismo. E daí ele vem falando várias coisas. Ele fica decepcionado, mas ele fala, não, mas calma, ainda tem solução. Nós precisamos de então trabalhar de uma outra forma nesse plano. E daí ele fala o seguinte: trabalhe duro na decepção ou no anticlímax que certamente sobrevirá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar do todo empreendimento humano. Ela acontece quando o garotinho que ficou encantado na escola maternal com as histórias da Odisseia passa a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. Cara, isso é muito interessante, porque em tudo, muitas coisas, né? Como aqui o exemplo é a igreja. Então, você encontrou um caminho, você está feliz, está encantado e tudo mais. Mas aí no dia a dia, né, o fazer laborioso, o trabalho de fato, as coisas como elas são, você começa a ver no dia a dia. E aí a coisa começa a não ser tão bonita quanto você viu no começo. E ele tá falando para o seu sobrinho, trabalha nesse anticlímax para tirar ele disso, né? Então você precisa de vencer o quê? Você como paciente, né? Nós como humanos sendo tentados pelo diabo, nós temos que ter disciplina, vontade, fé, persistência para conseguir passar por esses caminhos, entende? Então você vê a forma de atuação que é muito, muito interessante. Então, dentro dessas 31 cartas, você vai vendo que cada uma trata de uma questão. Coisas sérias, né? Mas de uma forma não pesada, não agressiva. Ele vai trazendo esses pontos para que o leitor possa ali ir pensando e refletindo e olhando para si mesmo. Autoconhecimento, sempre. Então aqui tem um pedacinho que eu quero ler um pouco mais, que eu achei muito, muito bom. Que tá aqui na página 197 e ele fala o seguinte, presta bem atenção nas palavras dele, tá bom? O Lewis, ele é um escritor que você precisa, assim, de ter um pouquinho mais de perspicácia, tá? Não tô falando assim que é impossível, que ele é rebuscadíssimo, não. Mas precisa de ter uma perspicácia na leitura, estar presente na leitura para que você compreenda as alfinetadas que ele está dando, tá bom? O pensar, né? Então, na página 197, ele fala o seguinte: e não é lindo ver como a democracia, no sentido mágico, está agora fazendo para nós todo o trabalho outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos? Vocês se lembram da história de como um dos ditadores gregos, eles o chamavam de tiranos na época, entre aspas, enviou um mensageiro a outro ditador para solicitar o seu conselho sobre os princípios do governo.
O segundo ditador conduziu o mensageiro a um milharal e lá cortou com sua foice todas as hastes que estivessem 1 centímetro acima do nível das outras. A moral da história é simples. Não admita que ninguém entre os seus súditos se destaque. Não deixe sobreviver ninguém que seja mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a massa. Passe a régua em todos para ficarem no mesmo nível. Todos escravos, todos números, todos Zé Ninguém, todos iguais. Assim, os tiranos podem, em certo sentido, praticar a democracia. Mas agora a democracia é capaz de fazer o mesmo trabalho sem qualquer outra tirania que não seja a sua própria. Ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As hastes menores vão agora passar a cortar fora as pontas das mais altas. Ou seja, você foi cortado, você replica o corte, você só replica. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas pelo desejo de serem como todo mundo. Ou seja, você mesmo começa a olhar a todos os outros e começa a se cortar para você ficar igual à massa. Cara, um outro ponto ele fala o seguinte: o princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque se trata obviamente de diferenças flagrantemente individuais, precisam ser disfarçadas. Nas escolas, as crianças que forem muito estúpidas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazer bonequinhos de lama e dar a isso o nome de modelagem. Mas em todo esse tempo, em nenhum momento deve-se mencionar o fato de elas serem inferiores às crianças que estão empenhadas. Não importa qual seja a bobagem em que estiverem envolvidas. A nova educação deve contemplar a igualdade de valor. Cara, ele vai só discorrendo várias coisas. Então, ele está falando com o sobrinho dele, tá? Ele está falando, olha, nós temos que trazer dessa forma, pensar dessa forma, fazer com que as pessoas sejam dessa forma. E daí a coisa acontece. Enfim, gente, se eu for ler, eu vou ler muita coisa. Mas são pontos que nos faz pensar, refletir, até mesmo sobre, principalmente a gente tem que olhar para nós e ver em que ponto eu contribuo para que a vida do diabo seja mais fácil. Eu acho que esse é o olhar que nós temos que ter em relação a este livro. Não julgar o seu trabalho, não julgar o fato do que ele está fazendo, não é esse o nosso papel. O nosso papel é justamente deixar mais difícil a vida deles. Em determinado ponto, o diabo fala de que assim, eles estudam a humanidade há muito, muito, muito tempo. Então, eles conhecem cada pedacinho de nós, humanos. Se eles conhecem cada pedacinho de nós, humanos, o que nós podemos fazer é conhecer cada pedacinho de nós mesmos, para que assim nós não sejamos a massa que facilite o trabalho desses seres. Só para finalizar, você vê assim que tem toda uma hierarquia, tem vários trabalhadores que
o mal danado vai falando com seu sobrinho, fala, procura o mal torturador, procura fulano, cicrano, sabe? E ali cada um tem uma especialidade, tem uma forma de lidar, e ele vai contando as experiências dele, e você vai vendo uma hierarquia daqueles que vão sendo formados nessa escola da maldade, aqueles que já estão muito tempo nessa caminhada, toda a questão do respeito, esse limite, porque aqui é o ponto de outro profissional, de outro professor. É muito interessante esse livro. E eu confesso que eu não lembro onde foi que eu li, mas eu li alguma coisa do o próprio Lewis falando a respeito de que quando ele começou a escrever esse livro, que para ele foi uma tortura, que na verdade ele não gostou de ler essa obra, que ele sentiu que ele tinha que colocar para fora essa obra, mas de que ele não gostou, que para ele foi desagradável. Talvez porque esse filho, né, que estava nascendo, né, essa obra, ela era de certa forma indigesta, porque ela mexe muito com aquilo que está dentro de nós. Essa foi a interpretação que eu fiz. Mas é isso, gente. Essa obra aqui, ela merece ser lida, tá? Eu realmente indico 5 estrelinhas para ela e espero que vocês tenham gostado. Se já leu, compartilhe aqui a sua opinião. Se não leu, corra para ler, porque faz diferença. Além dele ser um grande autor, eu gostei muito da obra, do texto, tá ok? Eu agradeço por vocês estarem aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!